os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Podeis assentar. Oremos para que o Senhor Deus nos ajude na compreensão desse texto tão maravilhoso, tão rico, que é fundamental para as nossas vidas. Oremos. Javé, Deus dos exércitos, o Senhor se revelou assim a Moisés, com esse nome bendito, mostrando-nos que o Senhor é o Deus do pacto. O Senhor é o Deus não só dos que professam fé em Ti, mas também de seus filhos. Obrigado, porque uma das funções do matrimônio é justamente gerar semente santa para a Tua igreja e para o crescimento do Teu reino. Que nessa manhã, ó Deus, nós sejamos extremamente edificados com essa passagem do Evangelho, também sendo exortados em nossas falhas como pais da aliança e sendo encorajados a cuidar dos nossos filhinhos como herança do Senhor. E que o Senhor possa trazer salvação nessa manhã, mediante a Tua palavra poderosa, para aqueles que ainda não são filhos de Deus. Tende misericórdia, Senhor, das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito e eterno, é que nós oramos. Amém. O que você faria para salvar o seu filho? Você já deve ter ouvido várias histórias, aquelas de mães no zoológico, o filho acaba caindo na jaula ou ali no local de um animal feroz e a mãe, sem hesitar, ela pula e resgata o filho. Mas eu queria contar uma outra para vocês, que é mais do cotidiano ou não tão comum, mas que poderia acontecer com nossas vidas. Joanna Kristonek, essa mãe polonesa, aguentou 75 dias na posição de trabalho de parto. Ela estava grávida de trigêmeos, porém, infelizmente, perdeu um dos bebês. Os médicos a orientaram a ficar na posição de parto, deitada, sendo que ela permaneceu assim por mais de 2 meses, para que os seus outros 2 filhos se desenvolvessem bem e não morressem. Os outros 2 gêmeos nasceram depois e de modo saudável. Você ficaria em posição de parto, deitada, por 75 dias, para que seus filhos nascessem bem? Se essa pergunta já nos confronta em relação à questão do nascimento físico, a próxima pergunta nos confronta ainda mais. O que você faria pela alma do seu filho? Até onde você iria? Que sacrifícios você teria pela alma do seu filho? Os versículos 13 a 16 de Marcos 10 nos ajudam a responder a essa pergunta. Nos ajudam a entender exatamente quem são os nossos filhos
seu relacionamento com a aliança, seu relacionamento com o reino de Deus. E nós perceberemos que, infelizmente, apesar de, na teoria, nós compreendermos muito bem o que significa um filho da aliança, nós, na prática, temos falhado e muito no cuidado das almas dos nossos filhos. Ser filho da aliança significa muitos sacrifícios, significa que nós precisamos ser fiéis à aliança e ao que Deus determinou para o cuidado dessas preciosidades. E não à toa, aqui na inspiração do Espírito Santo ao evangelista Marcos, nós vemos esse texto vindo logo depois dos ensinamentos de Jesus sobre matrimônio e divórcio. Se você observar aí em Marcos 10, versículo 1, diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Jesus Cristo, ele desafiou os discípulos de diversas maneiras no capítulo 9. Ele ensinou a respeito da gravidade do pecado e do tratamento do pecado, inclusive falando sobre o inferno, um dos temas que Jesus mais ensinou no seu ministério. E agora, na transição para o capítulo 10, nós vemos Jesus mais uma vez se encaminhando ou dando uma ênfase na sua direção para Jerusalém, onde ele cumpriria cabalmente o seu ministério, a sua missão de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E enquanto ele vai, ele continua ensinando. Era o seu costume. Ele é mestre. Ele é profeta. Ele precisa ensinar o seu povo o que é o matrimônio à luz das Escrituras, o que é o divórcio à luz das Escrituras. E não poderia ser diferente. O que é ser pai da aliança? Pai e mãe, pais da aliança. O matrimônio, então, como nós vemos na nossa própria confissão de fé, tem como um dos objetivos gerar semente santa. Não tem como um casal crente se casar e não esperar filhos. Pode ser que na providência de Deus ele não conceda. Pode ser que ele feche o ventre. Mas essa não é a regra, ou melhor, esse não deve ser o objetivo. Mas além disso, então, como é que nós lidamos com os nossos filhos, com aqueles filhos que o Senhor Deus nos dá, porque é Ele quem abre o ventre. Então não basta também sermos tão reformados assim e desejarmos múltiplos filhos. Esse é um desejo muito legítimo. Mas o que significa nos dedicarmos a múltiplos filhos? Não deveria ser um impedimento para você, então, dizer assim: eu não posso me dedicar biblicamente a múltiplos filhos, por isso eu não vou ter muitos filhos. Não. O Senhor Deus nos ensina a bênção, a graça da herança dos filhos, e Ele, por esse texto e tantos outros, graciosamente nos capacita a cuidar biblicamente de todos quantos Ele nos der. Desejemos multiplicidade de filhos e, ao mesmo tempo, desejemos fidelidade ao pacto na criação dos nossos filhos. Esse texto nos ensina, então, que os filhos da aliança pertencem ao reino de Deus, assim como aqueles que o recebem como uma criança. Os filhos do pacto, dados pelo Senhor, eles pertencem ao reino de Deus. Qualquer doutrina, qualquer ensino que vá além disso ou fique aquém disso, está negando as Escrituras. Mas não só isso, Jesus aqui ensina que aqueles
que recebem o reino como uma criança também são dignos desse reino. A mensagem aqui, então, é tanto para entendermos quem são os filhos da aliança, assim como entendermos a nossa posição nesse reino. Muitos pecados são tratados quando somos chamados a ser como uma criança, e nós veremos isso aqui. Então, em primeiro lugar, nós veremos nos versículos 13, 14 e 16, que nós não devemos ser empecilhos para que os nossos filhos venham a Cristo. Não deveremos ser, como diz aqui, embaraços, ou não devemos embaraçar os nossos filhos na sua vinda, no seu acesso a Cristo. Vejam aí os versículos 13, 14 e 16. Mais uma vez. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, versículo 16, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Parece que o texto é bem claro. A questão do acesso, a questão das palavras de Jesus, ele não está sendo enigmático aqui. Mas se você ouvir um pastor presbiteriano pregando esse texto, você vai ouvi-lo pregando de uma certa maneira. Se você ouvir um pregador, um pastor batista pregando esse texto, ele vai pregar de uma outra maneira. E eu gostaria que ficasse claro aqui nessa manhã, não porque eu sou presbiteriano, que a Bíblia nos ensina claramente o acesso dos filhos da aliança ao reino de Deus. E nós vemos então o quanto nós temos falhado muitas vezes nesse acesso, o quanto nós temos sido um empecilho nesse acesso das crianças, especialmente os filhos da aliança, ao reino de Deus, ao Rei Jesus Cristo. E para nós entendermos então o que está acontecendo aqui, especialmente pelo que já foi dito em Marcos capítulo 9, Jesus já fez menção sobre crianças no capítulo 9 pelo menos 2 vezes. Então, de uma certa maneira, isso ainda estava fresco na cabeça dos discípulos. Os discípulos precisam ainda aprender uma lição importante aqui. E os discípulos conheciam o contexto em que eles viviam no Império Romano. Crianças no Império Romano, elas até nasciam. Elas não necessariamente eram abortadas ou assassinadas no ventre. Mas ao nascerem, elas eram levadas ao pai romano, e o pai romano olhava e dizia se aquela criança era digna ou não de ser sua filha. Imaginem isso. A criança até nasce, mas já nascida, o pai diz se ela permanece ou não com eles. E caso o pai romano dissesse não fica, aquele bebezinho era abandonado nas ruas de Roma. E uma das grandes demonstrações de que a igreja do Senhor Jesus Cristo entendeu as promessas pactuais e os deveres pactuais é que os irmãos saíam à noite ouvindo os choros de crianças e pegando essas crianças então e abrigando-as em suas casas ou em orfanatos que já foram estabelecidos naqueles dias. Imaginem um bebezinho abandonado pelo pai romano nas ruas de Roma, morreria rapidamente. Os que pertenciam ao reino de Jesus Cristo naqueles dias pegavam essas crianças para criá-las então dentro do reino de Deus. Então aqui nós vemos o quanto é grosseiro ou terrível o repúdio de crianças.
o abandono, a rejeição de crianças. E muitas vezes pode ser coisas simples. Nós rejeitamos os nossos filhos. Eles parecem muito mais pesados a nós do que uma bênção. Outras pessoas, nós terceirizamos a criação deles a outras pessoas porque nós temos coisas melhores para fazer. É nesse sentido, então, do contexto de Roma, que nós precisamos entender o que os discípulos estão fazendo. Porque, ao mesmo tempo, naquele contexto, era uma prática comum que crianças fossem levadas à liderança espiritual da época para serem abençoadas. Isso era diferente da circuncisão, isso era diferente de outras práticas, e você deve se lembrar, então, que o próprio Senhor Jesus, bebezinho, foi levado ao templo e ali ele foi abençoado por Simeão. Um justo crente. Um que era, digamos assim, da antiga aliança e que passava por aquela transição agora e teve o rei Javé nos seus braços. E Simeão o abençoou. Era uma prática comum, então, e isso nos mostra uma informação importante no texto. Existe um debate aqui, e geralmente esse debate passa por tendências pactuais. Se eu quero puxar a sardinha para a minha visão pactual, então eu vou interpretar o texto dessa forma. Se eu quero puxar a sardinha para um outro aspecto, eu vou interpretar o texto dessa forma. Então o debate passa no entendimento de que crianças eram essas. Quais eram essas crianças? Quaisquer crianças? Ou eram crianças ligadas à aliança entre Deus e o seu povo? Eu não vou aqui me ater muito a esse debate. Se vocês quiserem, estudem um pouco mais sobre isso depois. Mas eu quero mostrar para vocês que exatamente essa ideia da prática de levar crianças a líderes espirituais nos mostra que era um contexto pactual, um contexto do povo de Deus. E aí você pode dizer o seguinte: não, pastor, mas tem vários outros exemplos, inclusive em Marcos, de pessoas, de gentios, levando seus filhos a Jesus Cristo e ele curando-os, salvando-os, inclusive. É verdade. Mas uma prática não impede a outra. Vamos nos lembrar também aqui que o Evangelho de Marcos, ele estava caminhando por terras gentílicas, e agora Jesus então volta ao território do povo de Israel, porque ele está indo para Jerusalém. Ou seja, o contexto geográfico, o contexto da prática comum da época, nos mostra que essas crianças aqui, a quem Jesus está se referindo, são filhos da aliança. São aqueles que foram, se fossem meninos, circuncidados ao 8º dia, se fossem meninas, eram também da aliança por representatividade. Nós entendemos então que aqui Jesus Cristo não está dizendo que todas as crianças são necessariamente do reino de Deus. Mas isso também não quer dizer que o reino de Deus não esteja aberto a essas crianças ou a quaisquer outros que o recebam como uma criança. Mas é importante notar o foco de Jesus aqui, então. Alguns vêm trazer essas crianças para que elas fossem abençoadas. Afinal de contas, eles sabiam o que significava a bênção pactual. Mas os discípulos parecem não compreender isso. Os discípulos olham para a situação e o versículo 13 é claro. Os discípulos os repreendiam. E a palavra aqui é grave. Vai para lá, não faça isso. É um impedimento bem direto. Eles estavam sendo um obstáculo para que aquelas crianças do pacto recebessem bênçãos pactuais de ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Você entende? As bênçãos que seus filhos têm, especialmente
quando eles são trazidos a Cristo Jesus? Nós veremos isso já já em termos práticos. Por que então que os discípulos querem impedir as crianças? Por que eles se tornam esse obstáculo? Nós não sabemos exatamente. É difícil de entender. Mas não tanto se você estiver lendo Marcos, ouvindo Marcos exposto, e você vai ver que os discípulos nem sequer compreendiam a ressurreição. Esses ensinamentos de Jesus em Marcos 9 são todos baseados em implicações da má compreensão dos discípulos em relação à ressurreição. É isso mesmo. Os apóstolos, naquele momento, não compreendiam adequadamente que Jesus deveria morrer e ressuscitar. O evangelho não era compreendido plenamente por eles. E eles estavam sendo treinados por Jesus para serem os líderes que dariam continuidade à sua missão uma vez que ele subisse aos céus. Não é difícil, então, entender que esses próprios discípulos impedem as crianças. E mesmo não sabendo qual é a motivação exata, nós sabemos que foi um erro grave. É um erro terrível. E, por favor, tenham isso em mente agora. É um erro terrível embaraçarmos as crianças. Não deixar que elas venham totalmente a Cristo. Ser, de alguma maneira, um empecilho para esse acesso completo. A mensagem o texto está falando isso. Não é à toa que Jesus fica indignado. Vejam aí o versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Mais uma vez, se a palavra no grego para repreender é muito grave, a palavra no grego para indignou-se é ainda mais grave, é proporcional. Nós vemos aqui Jesus mais uma vez mostrando uma ira santa. Eu e você muitas vezes nos iramos e pecamos. Somos agressivos demais. Falamos alto demais para que as pessoas nos respeitem pelo grito. Mas Jesus Cristo, obviamente, era perfeito e sem mácula. E ele se indigna de maneira bíblica, de maneira espiritual. Eu e você precisamos aprender a nos indignarmos de maneira santa. A nos irarmos sem pecaminosidade, especialmente quando o assunto é o empecilho de crianças ao rei. Vejam então o interessante. Não é apenas o meu núcleo familiar. Eu cuido dos meus filhos então recebem as bênçãos pactuais, mas o dos meus irmãos ali eu não tenho nada a ver com eles. Vocês precisam se lembrar de que quando um batismo acontece, especialmente um batismo doméstico, um batismo infantil, a igreja toda é chamada a se comprometer com a criação e o cuidado daquele filhinho da aliança. Ou seja, nós não podemos ser indiferentes ao que acontece ao nosso redor. E mais uma vez, nós veremos aqui de maneira bem prática como deixar isso concreto em nossas vidas e para nós nos ajudarmos mutuamente a cumprirmos a nossa missão enquanto pais da aliança. Jesus Cristo se indigna. Jesus Cristo demonstra o perigo de não tratarmos os filhos da aliança como eles devem ser tratados. Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E aqui é interessante que quando Jesus está falando de pequeninos e como ele mencionou crianças no versículo 13, ele está falando sim de crianças pequenininhas.
Talvez eu pudesse argumentar que a minha filhinha caçula aqui já tem condições ela mesma de ir até Cristo e tal. Mas e esses bebezinhos aqui de colo? E os bebezinhos no ventre? É óbvio que eu não estou fazendo um contraste entre a minha filha caçula e os bebezinhos aqui. Eu estou demonstrando que tanto a minha filha caçula como os pequeninos, eles devem ser levados por nós. Eu não entrego os meus filhos ao léu. E oro então ao Senhor, Deus, por favor, que eles escolham a Ti, que eles decidam por Ti. Eu os levo a Cristo. Eu entendo o que é a bênção pactual, especialmente vinda de Cristo. Eu não os embaraço. Eu não sou convencido por essa ideia pedagógica moderna, e sei lá se é tão moderna assim, ou se é desde a queda, de que nós deixamos os nossos filhos andarem, então, por suas próprias pernas, e torcendo, então, para que eles cheguem a Jesus Cristo de alguma maneira, porque, afinal de contas, Deus é gracioso. Não. É baseado justamente na promessa que eu vou fazer os meus filhos andarem de acordo com as veredas do Senhor. Aquele texto de Provérbios é geralmente mal interpretado e mal aplicado em nossas vidas. Quando nós pensamos então que fazer os filhos andarem nos caminhos do Senhor farão então com que eles andem ou recebam a bênção lá na frente. Dá uma olhada, por favor, em Provérbios 22:6. E aqui o problema também reside na tradução. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. No hebraico aqui, na verdade, nós temos ensina a criança no próprio caminho dela. Para você ver o que vai acontecer. Na verdade, o provérbio aqui é uma admoestação. E nós, talvez, colocando a culpa aqui na tradução, invertemos isso. Como? Nós falamos, eu ensinei os meus filhos no caminho em que ele deve andar. Eu o levei para a igreja, ele estava lá na escola dominical, eu o matriculei na Knox Kids, eu fiz tudo direitinho, mas ele está desviado agora. Ele vai voltar, porque o texto está dizendo isso. Quando ele for mais velho, não se desviará dele. E apesar de ter feito tudo direitinho, o conselho visita a casa e vê que aquilo tudo era apenas externo, que os pais e mães da aliança estavam sendo um empecilho para os filhos virem a Cristo, mesmo com todas essas coisas que são maravilhosas, mas que não são a razão pela qual nossos filhos fazem parte do reino. São instrumentos, como nós veremos aqui já já. Mas nós devemos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós não realizamos a nossa missão, nós não deixamos que os nossos pequeninos vão a Cristo. Porque nós confiamos nas suas próprias pernas. Deixe os seus filhos crescerem nos seus próprios caminhos, e quando eles forem mais velhos, eles trilharão caminhos de pecado. Por que é que filhos da aliança se desviam lá na frente? Porque filhos da aliança, quando entram na faculdade, são tentados e caem em tentação e abandonam a fé. Dentre várias coisas, é porque nós não entendemos
o que é deixar os pequeninos ouvirem a Jesus Cristo. Nós precisamos levá-los, nós precisamos guiá-los, é pelo caminho do Senhor e não pelas suas próprias pernas, porque dos tais é o reino de Deus. E aqui talvez o ponto mais polêmico do texto. Alguns vão rapidamente dizer, então Jesus está aqui ensinando a salvação infantil a despeito de qualquer coisa? Basta ser criança e você está salvo. E você sabe como isso pode variar de doutrina para doutrina. Numa doutrina arminiana, realmente considerar crianças como sendo inocentes até a chamada idade da razão, até cometerem supostamente o seu primeiro pecado, são inocentes. É interessante que nessa doutrina, crianças, até cometerem o seu primeiro pecado, elas não precisam de Cristo. Se crianças são inocentes, se crianças não têm mácula, até a idade da razão, elas não precisam de Cristo. E Jesus está dizendo aqui, não, deixem vir a mim as criancinhas, desde as mais pequenininhas, desde as que estão no ventre, desde as maiorzinhas, elas precisam de mim. Elas precisam da minha bênção, elas precisam da salvação que só eu posso conceder, sim, por meio das ferramentas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque das tais é o reino de Deus. A Bíblia em nenhum momento ensina a salvação infantil, digamos assim. Mas a Bíblia nos ensina a termos uma visão equilibrada do pacto. E o que eu quero dizer com isso? Nem nos desviando para a direita ou para a esquerda, no sentido do pacto ou da aliança superestimada, ou o pacto ou a aliança subestimados. São dois extremos terríveis. E o que é o pacto superestimado? Na teologia, chamado de hiperpactualismo. Você pode ver isso hoje no que se chama de visão federal. Federal é o adjetivo que vem justamente de pacto, porque no latim a palavra pacto é fedus. Então por que um país é uma federação? Porque nós vivemos em pacto nacional, é uma pátria. Por que existe um aspecto federal na igreja? Porque nós temos pais pactuais representando seus filhos pactuais. Então a visão federal, ela é essa doutrina que recebe esse nome contemporaneamente, justamente por ir além do que a palavra ensina a respeito do pacto. Só para vocês entenderem uma questão bem concreta desse erro, entende-se na visão federal, infelizmente, que o batismo é regeneracional, ou seja, o batismo em si, o sacramento aplicado a um infante, ele é mais do que a Bíblia ensina que ele é, e justamente por isso, os nossos bebezinhos aqui, e até as criancinhas maiores, já participam da ceia. Em igrejas reformadas, presbiterianas, que seguem a linha da visão federal, bebezinhos, criancinhas, muito antes da profissão de fé, já participam da ceia do Senhor. Um erro terrível. Um erro que mostra exatamente esse pacto superestimado. Elas pertencem ao reino, logo elas participam do reino dessa maneira. Falso. Não é isso que Jesus está ensinando. Pelo contrário, Jesus também não está ensinando um pacto subestimado. Que nós encontramos, obviamente, nas tradições batistas ou presbiterianas negligentes. Vejam como
é sério a questão em relação à nossa tradição presbiteriana. Nós encontramos igrejas presbiterianas tanto no hiperpactualismo como no pacto subestimado. Como é que isso acontece? Quando nós, em primeiro lugar, não temos a menor noção por que bebezinhos são batizados. Por que você batiza seu filho? Isso não é uma prática católico-romana? Nós não nos livramos das trevas do catolicismo romano lá na Reforma Protestante? Se você não entende por que seu filho é trazido ao sacramento do batismo, você está subestimando o pacto. Se você entende, mas você não sabe o que fazer depois, e essa talvez seja a questão mais séria aqui, você está subestimando o pacto. Se você batiza o seu filho e o trata como qualquer outra criança nesse mundo, achando que um belo dia, pela graça de Deus, ele vai encontrar Jesus Cristo, você está subestimando o pacto. Os filhos da aliança, eles não são iguais aos outros filhos que existem no mundo, exatamente por causa dessa promessa maravilhosa que o Senhor Deus deu ao seu povo. Repito como falei no começo, isso não significa que outros, tanto adultos como crianças, que não fazem parte do pacto, não possam ser atraídos por Jesus Cristo e entrarem no reino de Deus. Mas nós subestimamos o pacto quando na teoria ou na prática nós tratamos os nossos filhos como se fossem quaisquer tipos de criança. Jesus Cristo nos dá o modelo final do que fazer, justamente no versículo 16. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Imaginem isso. Olha como é maravilhoso celebrar a encarnação do Filho eterno de Deus, domingo após domingo. Jesus Cristo tinha braços, Jesus Cristo tinha um colo. Jesus Cristo pega essas criancinhas de colo. Jesus Cristo impõe a mão sobre elas e as abençoa. Que benefício. Que privilégio. E os discípulos queriam impedir que isso acontecesse. O que significa, então, tudo isso? E aqui eu queria recomendar para vocês, se não leram ainda, o livro do pastor Joel Beeke, O Evangelho para os Filhos da Aliança. E o pastor Beeke, ele conhece muito bem essa questão, porque na tradição reformada holandesa, essa ideia do hiperpactualismo é muito forte. Então, Beeke, num certo sentido, ele escreve aquele livro mostrando como na própria tradição holandesa, e ali você vai ter várias divisões também, várias denominações exatamente por causa dessas diferenças. E o Beeke é então bem crítico a essas denominações holandesas que hiperpactualizam as escrituras sagradas. Então o título é bem sugestivo, O Evangelho para os Filhos da Aliança. Beeke aqui, de maneira maravilhosa, ele nos fala de algumas ferramentas importantíssimas para que nós concretamente experimentemos o pacto e de maneira equilibrada, nem superestimando, nem subestimando. Beeke fala da oração. Qual foi a última vez? Você tem aquele adesivo, né? Já orou por seu filho hoje? Aquele adesivo pode ser apenas uma propaganda de alguma coisa ou algo efêmero, mas para nós tem que ser concreto. Você já orou pelo seu filho hoje? Quão constantemente você ora pelo seu filho? Quão constantemente você intercede pelo seu filho? Lembrem-se do exemplo de Jó.
Jó é tido como temente a Deus, justo, e ele precisou passar por todo aquele processo de santificação para ser ainda mais santo, ainda mais íntegro. E no início do livro é dito que ele intercedia pelos seus, ele sacrificava pelos seus. E ele dizia, talvez eles estejam em pecado, eu preciso interceder por eles. A oração pelos filhos não pode ser negligenciada. A oração pelos filhos deve ser constante. E isso nos mostra, então, na segunda ferramenta aqui, manifestada pelo Joel Bick, como vai o nosso culto doméstico. Meus irmãos, que prática maravilhosa do pacto, do lar doméstico, da representatividade pactual, da federação da casa. Como vai a sua prática do culto doméstico? Que não seja apenas uma tradição, que não seja apenas para dizer para os presbíteros, quando forem visitados, como vai a prática? Todo dia, de 6 às 7. Meus irmãos, o culto doméstico, além de ser uma preparação para o que nós veremos aqui já já, é essa manifestação maravilhosa de levarmos os nossos filhos a Cristo e a nós mesmos diariamente. Não é apenas aquele momento em que nós precisamos fazer o checklist dos nossos deveres semanais, não. Isso é um bom termômetro. Se estamos subestimando o pacto ou superestimando o pacto. Superestimando o culto doméstico, meus filhos já são salvos, eles são eleitos, eles foram batizados. Subestimando o pacto, os meus filhos, não, um dia eles vão manifestar fé, um dia eles vão acreditar, um dia, e aí então quando eles forem professos, nós faremos o culto doméstico juntos, como irmãos em Cristo. Não. Ore por seus filhos. Cultue nos seus lares com seus filhos. A próxima ferramenta que Bick nos mostra é o catecismo. E aqui é onde nós podemos errar, mesmo tentando acertar. O catecismo, o ensino catequético, é uma herança não apenas reformada, não apenas presbiteriana, é uma herança das Escrituras, é por isso que nós fazemos. Não para termos papagaios reformados ou confessionais. Filhos que sabem de cor as perguntas, mas que não têm a menor noção do que significa aquilo em suas vidas. Isso não deve impedir que façamos a memorização do catecismo. Mas por que nós fazemos isso? Com que intuito? Como é esse treinamento? Nas primeiras fases da infância, decorando e memorizando adequadamente, para lá na frente, então, eles terem um tesouro doutrinário, teológico, inigualável, para que eles sejam realmente santos e dignos do reino de Deus. Obviamente que aqui a ferramenta do catecismo se amplia para a ideia da educação dos nossos filhos. E vocês sabem que isso vai muito além do que a classe de escola dominical. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse tesouro que vocês têm, chamado Knox Kids. Esse tesouro que vocês têm de um entendimento que, pela graça de Deus, pela sua providência, chegou então a hora de se estabelecer na igreja esse ensino confessional, catequético, que vai muito além da teologia, que ensina os nossos filhos as primeiras letras, os primeiros números, para dar a eles base para o conhecimento de todas as coisas, a leitura das Escrituras, para que eles leiam todos os outros livros por meio do livro dos livros. Isso não é propaganda para matricular alguém na escola. Isso é bênção pactual.
Isso é exatamente a aplicação do que significa dos tais é o reino de Deus. Meu filho não pode estudar em qualquer escola. Meu filho não pode ser treinado no conhecimento de todas as coisas por qualquer um. Meu filho pertence ao reino de Deus. Eu o batizei por causa disso. E lá eu fiz o voto de que ele aprenderia a ler, primordialmente para ler as Escrituras. Não só elas, mas primordialmente elas. E assim ler o livro da criação, assim como qualquer outro, por meio dessa revelação especialíssima. Bick vai além e fala sobre as conversações santas. E aqui ele usa Deuteronômio 6, naquele contexto de, ao levantar, ao se deitar, o que é que nós estivermos fazendo em casa. Vejam, não é a escola dominical no domingo, não é a Knox Kids, é todo o contexto. É a igreja, a escola, a família. Em todos os momentos, os nossos filhos estão rodeados de reino de Deus, estão rodeados de evangelho, estão rodeados de doutrina bíblica. É como se eles lá na frente tivessem que dizer: eu não tenho a menor ideia do que significa não fazer parte do reino de Deus. Não é que eles estavam fora e aí um belo dia eles fazem a profissão de fé. É algo natural. Chega um momento, exatamente por causa dessas conversações, desse discipulado familiar, que nós entendemos, o nosso filho amadureceu, a nossa filhinha cresceu, ela vai começar a fazer parte da ceia conosco. Glória a Deus, Ele é fiel. E Ele nos capacita a fazer tudo isso. E nessa lista, que obviamente não é exaustiva, Bick termina com a ideia de modelos santos. Bick fala então de como nós adultos, isso eu vou tratar já já no segundo ponto, precisamos ser modelos para os nossos filhos. O que você acha de um filhinho da aliança, crescendo no meio reformado, entendendo e compreendendo doutrinas de acordo com a sua capacidade mental e sua maturidade, ele chegar para você e dizer assim: pastor, conversa com meu pai. Eu já falei para ele que não é para assistir futebol no domingo. Conversa lá com ele. Isso é só um exemplo. Dentre vários, de como eu e você, que podemos até querer justificar que nós não fomos treinados assim. Nós podemos até ter nascido na aliança, mas era aquele evangelicalismo terrível. Eu estou aprendendo isso agora, pastor. Não justifica. Não justifica, nós precisamos orar. Nós precisamos cultuar domesticamente, dar aos nossos filhos educação cristã bíblica, passarmos tempo com eles em santidade e sendo modelos disso. Modelos de pessoas que se arrependem e que param de dar desculpas para os seus erros. Essa é a lista que o pastor Bick nos traz, e aqui eu queria incluir mais duas coisas que são fundamentais. Quando Jesus fala que delas é o reino de Deus, obviamente isso envolve a ideia da criança no culto solene. Que bênção, meus irmãos. É ver os nossos bebezinhos, as nossas criancinhas, todos, o pacto, reunido. E eu não sei se você vem de uma outra igreja, se você já teve experiência disso, do famoso culto infantil, da divisão na igreja nesse sentido. Esse é um excelente exemplo de subestimar o pacto, assim como subestimar as nossas crianças. Isso não significa que o sermão deva ser diferente ou
com linguajar infantil, mas ao mesmo tempo, eu como pregador preciso me preocupar com as crianças e aplicar a palavra de Deus a elas também. Assim como vocês, irmãos em Cristo, chegarem em casa e conversarem sobre o sermão e a mensagem e orientar naquilo que não foi compreendido. Crianças no culto solene, que bênção! Delas é o reino de Deus. E nós devemos ficar indignados, sim. Não é uma questão de escolha ou de gosto. Ah, naquela igreja não tem culto infantil, naquela outra tem. Nós devemos ficar indignados, porque em qualquer igreja, qualquer que seja o motivo, com toda boa intenção do mundo, isso é uma prática terrível. Terrível. E na medida do possível, quando Deus nos der a oportunidade, nós devemos exortar os nossos irmãos para que se arrependam. E, obviamente, talvez a principal negligência ou o principal empecilho para que os nossos filhos venham a Cristo é negar a eles o batismo infantil, o sacramento do batismo às nossas crianças. Por que isso aqui acaba sendo o principal? Porque, na verdade, tudo que eu falei anteriormente procede disso. Quando eu trago o meu filho para o batismo, eu estou dizendo para a igreja, para os presbíteros, eu vou fazer isso aqui. Que Deus me ajude. Eu vou cumprir o meu dever da aliança. E o meu primeiro dever é esse entendimento de que eu trago meu filho para receber o sinal da aliança. O sinal da aliança que já era da antiga aliança, mas era restrito a meninos. Agora, meninos e meninas recebem o sinal da aliança. Era um sinal da aliança ainda sangrento. Agora é pela água purificadora, porque a cruz de Cristo já aconteceu. Ali nós temos a circuncisão da carne. E o nosso nascimento representado pelo batismo. Você entende o batismo infantil? Você precisa entender. Se você ainda não entende, você precisa recorrer aos presbíteros da igreja. Presbítero, eu estou com vergonha de dizer isso, mas eu ainda não entendi o batismo infantil plenamente. Eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, obediência, eu quero fazer parte dessa igreja e tal. Busquem, estudem, convençam-se. Não subestimem o pacto. Não é a mesma coisa que o catolicismo romano, longe disso. Aquele sacramento lá é falso, tanto quanto aquela igreja é falsa. Mas o que acontece aqui, todas as vezes que Deus dá ocasião para isso, é como se Jesus estivesse dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui onde os batistas ficam extremamente indignados também. É até irônico. Eles vão dizer: esse texto não está falando nada de batismo infantil. Os presbiterianos forçam esse texto para isso. Meus irmãos, você viu o quanto eu caminhei para chegar à aplicação do batismo infantil? Eu posso concordar com eles. Esse texto não está tratando sobre batismo infantil, mas esse texto traz uma implicação necessária do batismo infantil. É exatamente por isso que nós o fazemos, porque dos tais é o reino de Deus. Que teologia é essa que me impede de trazer os meus filhos a Cristo? Por meio de um sinal, um selo. Não, nós não superestimamos o pacto, nós não achamos que o batismo salva. É por isso que eu batizo e imediatamente eu vou para casa e começo a praticar todas essas coisas aqui, baseadas na promessa.
É por isso que eu oro, porque tem promessa. É por isso que eu faço, porque tem promessa. É por isso que eu creio, é porque tem promessa. Não é porque eu acho que vai dar certo. Não é porque eu faço uma tentativa e erro. Ah, eu batizei esse, não deu certo. Talvez o segundo, vamos lá. Deveria ser ainda mais gritante para nós o fato de que filhos da aliança, crescidos, professos em Cristo, chegam na faculdade e se desviam. Isso deveria rasgar os nossos corações. Isso deveria nos fazer nos prostrarmos e clamar ao Senhor por misericórdia. E nesse sentido, então, meus irmãos, nós vemos todas essas ferramentas maravilhosas à nossa disposição. Não sejamos negligentes com elas, mas também não depositemos nelas a esperança. Cristo é a esperança. E o segundo ponto aqui, o versículo 15 do texto, mostra exatamente isso. Nós só vamos conseguir entender os outros versículos e aplicá-los em nossas vidas se nós realmente compreendermos o versículo 15. Não devemos ser um empecilho para nós mesmos em relação ao reino de Deus. Não é só um empecilho em relação às crianças, é um empecilho em relação a nós mesmos. Olha o que o versículo 15 diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Volte, por favor, para Marcos 9. Eu falei para vocês que pelo menos 2 vezes Jesus já havia mencionado a ideia das crianças. Vejam aqui, em Marcos 9, versículos 33 a 37, Jesus está lidando com a soberba dos discípulos. Olha só, Jesus ensinou para eles a crucificação e a ressurreição. Eles não entenderam. E aí Jesus começa a trazer uma série de implicações. Ele fala assim, Jesus diz: se vocês não entendem a ressurreição, vejam o perigo que vocês se encontram. E aí ele começa a falar dessa soberba aqui. A partir do versículo 33, os discípulos estão discutindo quem é o maior. Jesus questiona, eles ficam em silêncio, porque eles entendem que isso é vergonhoso, pecaminoso. E aí Jesus, olha o versículo 36, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. A criança ali já é usada como um modelo, um objeto do meu cuidado, mas ao mesmo tempo já uma representação do que é o evangelho. Quando Jesus ensina ou usa as crianças como modelo, ele não está falando, como eu mencionei anteriormente, da doutrina errada do arminianismo. Ah, as crianças são tão dóceis, tão inocentes, tão boazinhas. Vem passar aqui uma manhã na Knox Kids. Você sabe disso. Basta você ficar na sua casa. Experimentalmente nós conhecemos o pecado, a herança de Adão em nós e nossos filhos. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando, pelo contrário, é, mais uma vez, dando essa ideia do pequenino, daquele que precisa ser trazido, é a dependência completa. Da mesma maneira que ele está combatendo o orgulho e a soberba dos discípulos lá atrás, ele está fazendo o mesmo agora. São os mesmos discípulos que estão dizendo para as crianças não virem. Trazendo para os nossos dias, são os discípulos dizendo assim: olha, as crianças vão ficar lá naquela salinha lá no cultinho infantil, com uma mensagem com a linguagem delas. Elas não vão fazer parte do culto dos adultos, para ficar atrapalhando com choro, com um monte de coisa. Jesus fala então sobre o que é o evangelho recebido quando nós entendemos que nós somos pobres de espírito, que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus para tudo, que sem Ele nada podemos fazer.
que se não fosse a sua graça, pouco importa se nós batizamos ou não, nós estaríamos perdidos. Que se não fosse por sua misericórdia e seu favor, nós estaríamos aí ainda deixando os nossos filhos ao léu. O versículo 15, na verdade, nos confronta, mostra o quanto nós ainda somos como esses discípulos e o quanto nós precisamos ser quebrados. O quanto nós precisamos nessa manhã dizer em vários aspectos: Deus, eu me arrependo, eu não tenho sido um pai e uma mãe pactual. Eu já li todos os livros do Douglas Wilson e eu não faço nada daquilo. Eu compro todos os livros que saem falando sobre o assunto e a minha casa é a mesma coisa. Deus, eu me arrependo, porque eu estou ou superestimando ou subestimando o pacto. Eu preciso que o Senhor me ajude a receber o reino de Deus como uma criança. Eu preciso que o Senhor me ajude a ensinar o evangelho para os meus filhos. Exatamente como Jesus Cristo está aqui ensinando. Para que eles então venham a Ele, para que eles recebam o reino, façam parte de fato e de verdade do reino. Não apenas pelas promessas em si, mas pela concretização das promessas. Pela concretização das promessas. Sem o evangelho, não tem pacto. E justamente contra essa ideia da visão federal e suas implicações, Sinclair Ferguson, um excelente teólogo e pastor presbiteriano, ele diz, resumindo tudo, ele fala: não foi o pacto que morreu na cruz por mim. Vejam, ele não está minimizando o pacto, por favor. Ele está colocando o pacto, a aliança, as promessas nos seus devidos lugares. Jesus não está dizendo, venham ao pacto necessariamente. Ele está falando, deixem que as crianças venham a mim. Sabem por quê? Elas já fazem parte do pacto. O pacto é um meio e não o fim. O fim é o mediador do pacto. Crianças, vocês estão aqui por uma razão, para ouvirem me dizer isso nessa manhã. O mediador do pacto, Jesus Cristo, é de quem vocês precisam para a salvação de vocês. As águas do batismo nos lembram disso. Essa mesa a qual vocês ainda não pertencem, não podem participar, nos lembra disso. Vocês devem desejar ardentemente, papai, mamãe, quando é que eu vou participar? Porque eu sei que ali é Cristo. Eu preciso dele. Ah, mamãe, ora por mim. Não só salta na jaula do leão para me salvar. Ah, papai, conversa comigo sobre as coisas santas. Não apenas me leva para tomar sorvete. Aprendamos a receber e experimentar o reino de Deus como crianças. Eu quero terminar lendo uma oração do puritano Alexander White. Ele diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto a Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e nossas famílias com eterna pobreza, se de outro modo nossa semente não estiver junto a Ti. Ó Deus, dá-nos nossas crianças, dá-nos nossas crianças, pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças, a fim de que estejam ao nosso lado em Tua santa aliança. Se nossos filhos não estiverem junto a Ti, melhor seria que jamais tivéssemos nos casado. Melhor seria que se tivéssemos permanecido solitários e tranquilos por todos os nossos dias.
Mas tu, ó Deus, tu és Pai e tens em ti um coração de Pai. Ouve-nos, portanto, por nossos filhos, ó nosso Pai, em tempo e fora de tempo. Não subiremos ao nosso leito, não daremos descanso aos nossos olhos, e nem nossas pálpebras hão de toscanejar, enquanto não estivermos junto a ti, nós e nossa semente. Amém. O que você está disposto a fazer pela alma dos seus filhos? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem do Evangelho, por nos fazer entender que esse texto não depende da interpretação do pregador, mas que ele tem um único sentido. E cremos que o sentido que foi manifestado nessa manhã é exatamente aquilo que Cristo nos ensina. Te clamamos, ó Deus, pelo arrependimento daquelas tradições cristãs que ainda insistem em não batizar seus filhos, que ainda insistem, inclusive, em chamar o batismo infantil de doutrina de demônios. Ó Deus, e tende misericórdia de nós, que temos batizado os nossos filhos, mas estamos longe de ser pais pactuais, tão maravilhosos como Jesus Cristo foi, ao receber aquelas crianças e abençoá-las. E que os nossos pequeninos aqui, ó Deus, entendam o que significa fazer parte do pacto, o que é estar no culto ao Senhor, o que é estar numa escola cristã bíblica, o que é, ó Deus, receber todos esses privilégios e assim receberem o maior privilégio, que é o novo nascimento, o nascimento mais sublime em Cristo Jesus. É no nome dele e pelo poder do Espírito Santo que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e cantemos o Salmo 128. Nos preparando para a mesa do Senhor. Bem-aventurado aquele que recorre ao Senhor, que anda nos caminhos de Javé, tua todas tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa deve florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão.